aí, galera, mais um momento tamo junto nessa aí, né? É muito bom a gente falar de Deus, sabe? É muito bom a gente compartilhar essas coisas de Deus, porque Deus, ele é tremendo e é fiel. Deus é maravilhoso. E hoje eu vou trazer uma mensagem da palavra de Deus tão boa, tão poderosa, porque Deus, ele nos avisa. E aqui é tão bom a gente aprender, porque aqui tem uma frase tão interessante que fala assim: Jesus nos ensina a obedecer às leis e autoridades de governos. Se você não consegue obedecer à lei do governo, como é que você vai conseguir obedecer à lei de Deus? Cara, é uma frase que me chamou muita atenção, sabe? E eu vou estar fazendo essa introdução agora da palavra de Deus. Então a gente começa essa manhã alegre, feliz, animado e realizado. Todo dia é um novo dia. Nós sabemos que é para adorar, é para ser feliz, é para viver, é para fazer algo que você nunca fez e nunca tem vontade. E você pode mudar de ideia, começar a ter vontade diariamente. Falar de Deus todos os dias é bom? Claro que é bom. Você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa dopar, você não precisa fazer nada de diferente para falar de Deus. Só basta ter uma Bíblia como essa, sagrada, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, para a gente aprender. Beleza? Então aqui hoje a gente vamos estar falando sobre a autoridade de Jesus. Nossa, Jesus tinha tanta autoridade assim? Claro. Deus concedeu ele a vida e concedeu com tudo: autoridade, poder, honra, verdade, justiça, glória, união, paz, amor, tudo que é de bom, tudo que é de sagrado, Deus concedeu a Jesus que levasse com ele para onde a ele iria, por onde ele for ou por onde ele vai. Que autoridade que é essa? Que ele consegue fazer milagres? Fé e autoridade de Deus, fazendo as coisas em nome de Deus. Olha como que Jesus era tão humilde que nem fazia as coisas em nome dele, fazia em nome de Deus. Então que a gente venha aprender com Jesus, fazer as coisas em nome de Deus. Não é no seu nome não. Se você fazer no seu nome, vai crescer um ego tão muito grande que você não vai querer nem saber de Deus. O ser humano, ele é assim. O homem ou a mulher, ele é assim. Quantas pessoas a gente vemos que começam uma caminhada com Deus tão linda, tão bela, e lá na frente abandona Deus. Milhões de pessoas todos os dias fazem isso para ser cantor, para ser alguma coisa, por querer ter a fama e esquecer Deus. A fama faz isso. É uma loucura, é uma loucura, é uma sobrevivência, mas jamais podemos esquecer do Criador, aquele que nos dá saúde todos os dias. Então aqui hoje eu quero falar sobre autoridades. A autoridade de Jesus, que Jesus tem, e as pessoas não compreendem. As pessoas querem saber como você consegue fazer isso. E e o homem da lei aqui, que era os chefes, né? Os mestres das leis, queriam saber com quanta autoridade e quem te dá essa força para você conseguir fazer isso. Eles queriam saber. Eles queriam saber. E Jesus nem precisava responder isso para eles, porque o milagre vem de Deus. Eles queriam saber. Eles sabiam que Jesus poderia curar. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus conseguiria fazer essas coisas, porque ele sabia que era o Filho de Deus. Mas mesmo assim,
eles perguntavam, porque eles queriam ouvir da boca de Jesus. Mas Jesus é tão sábio que jogou para ele uma pergunta também. Fizeram uma pergunta, eles queriam praticamente a resposta. Então, se eles quisessem a resposta, eles também tinham que responder a pergunta que Jesus fez para eles. O tema aqui hoje é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. 8 versículos da palavra de Deus sobre a autoridade de Jesus. Como ele faz isso e faz em que nome? Por alguém? Alguém concede que ele faça isso? Claro, Deus concede que ele faça isso. Então, certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres das leis, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram. Então, Jesus esteve em um local chamado templo, onde é chamado igreja, sinagogas, ali falando de Deus, falando de Jesus. Estavam indo para ali também alguns líderes sacerdotes que odeiam Cristo, mestres das leis que odeiam Cristo, que sempre queriam matar Cristo, e eles mataram Cristo. Então eles foram ali praticamente ver o que Jesus está fazendo. A inveja deles era tanta que eles tiveram até que perguntar para Jesus. O povo já estava ali. Quem não estava eram os líderes e os sacerdotes e os mestres das leis. Então eles chegaram ali. Eles chegaram com a muvuca deles, querendo fazer barraco, querendo constranger o mestre, até mesmo acabar com aquilo que se chamava união entre Jesus e aquele povo, porque Jesus, ele ensinava, ele curava. Diga a nós, olha a pergunta que eles fizeram a Jesus. Diga para nós, com que autoridade vocês fazem essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Que pergunta que fizeram para Jesus? E ali estava muita gente. E Jesus, ele é sábio. Ele respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Eles não eram conhecedores da palavra de Deus. Eles simplesmente eram conhecedores das leis dele que eles faziam. De Deus, eles não queriam nem saber. Não queriam não. Porque se eles quisessem saber mesmo, eles falariam que era Deus. Nem precisava nem pensar, nem raciocinar. Já saía rápido da nossa língua, da boca. Porque assim a gente é, porque sabemos quando acontece um milagre, algo do impossível que torna possível. Só pode ser Deus. Muitos médicos falam, foi Deus. Milagre vem de Deus. Então aqui Jesus fez a pergunta para eles. Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Por quê? Porque eles não sabiam. Eles não eram seguidores de Cristo. Eles não acreditavam em Cristo. Mas eles sabiam que Cristo era o Messias. Fazia o milagre. Então, eles ficaram no vácuo do cavaco, ficaram no vento, só pensando e conversando um entre eles. E Jesus viu o tamanho, a ignorância desses corações. Corações sem fé. Olha só. O que vamos dizer se dissermos que foi Deus? Olha eles cochichando. Ele vai perguntar. Então, por que vocês creram em João? Olha só. Então Jesus, ele foi muito sábio em fazer essas perguntas para eles. Porque eles queriam saber se Jesus
faz isso em nome de quem? Então Jesus também deu para ele as mesmas perguntas. João Batista batiza em nome de quem? Eles não sabiam responder. Jesus sabia, é óbvio, porque Jesus foi batizado por João Batista, o melhor amigo dele. Não só ele, como Lázaro, né? Então, o que vamos dizer? Essas eram as perguntas dos mestres das leis. Se dizermos que foi Deus, ele vai perguntar então por que vocês creram em João. Olha só. Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar. Porque a multidão ali praticamente era cristão. A maioria era povão e era cristão. Era seguidor de Jesus. Porque eles sabiam do milagre de Jesus. Eles sabiam o que ele fazia, que ele ensinava. Ele mostrava a verdade, o caminho. E a autoridade vinha de Deus. Eles sabiam. O povo sabia. Então, não tinha como os líderes ali chegar de um lugar, de outro lugar, já confrontando Jesus. Eles sairiam perdendo. Para vocês verem que para prender Jesus, tiveram que usar até um discípulo. Senão, eles não conseguiriam prender Jesus. Porque eles não saberiam quem era Jesus. Porque aqui naquela época, as pessoas, umas pareciam com as outras. Cabelo tudo grandes. A cara. Era muito difícil saber quem era Jesus. Mas quem era de Cristo sabia. Os discípulos sabiam. Sabiam. As pessoas que viram quando ele curava também sabiam. Mas ninguém entregaria a Cristo. Foi por isso que ofereceram dinheiro. E Judas Iscariote era muito amante do dinheiro. Amava o dinheiro. Por isso que ele vendeu. Então aqui, olha só. Olha só. Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar. Pois eles acham que João era profeta. Eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Olha só. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Jesus disse: pois, então se eu também não digo com quem a autoridade faz essas coisas. Se eles não sabiam quem que deu para João Batista a autoridade para batizar, então por que eu vou responder o que vocês estão perguntando? Então Jesus deixou eles praticamente em dúvidas. Se eles não falam, então eu também não falo. Porque ninguém obrigaria Jesus a falar. Ninguém. Então os mestres das leis saíram dali muitos furiosos. Porque eles queriam saber. Mas eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus curava. A inveja era tanta porque eles queriam ser como Jesus. Mas Deus jamais concedeu mestres das leis, sacerdotes, esses caras a fazer milagre. Porque eles não acreditavam em Deus. Então Deus jamais daria autoridade a eles. Porque as leis de sacerdotes, as leis de fariseus, a lei deles não é a lei de Deus. É a lei dos homens. A lei desses caras que eles implantavam naquele lugar. O que eles faziam é o que era, mais nada. Ninguém poderia falar nada e nem se permitir. Então, a lei de Deus é diferente da lei desses caras. Então eles saíram dali sem saber quem e o porquê que Jesus autorizava e fazia a cura, em que autoridade. Era isso que eles queriam saber. Quem que Jesus faz tudo isso? Em nome de quem? Nome dos sacerdotes? Impossíveis. Nome do mestre da lei também impossíveis. Por isso que Jesus andava no meio da multidão. E a multidão sempre atrás dele, porque a multidão sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, qualquer autoridade que você faça, faça em nome de Deus, porque Deus, ele autoriza em nome dele. E quanto mais você faça em nome dele, mais você será abençoado. Quem é que não quer uma bênção?
Quem é que não quer estar na mão de Deus todos os dias? Ele abençoando, guardando, tratando, alimentando, restaurando. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Aqueles que buscam, né? E aqueles que creiam, né? Então que essa mensagem fica no teu coração. E que Deus abençoe vocês. O Momento TMJ, tamo junto nessa. E eu encerro essa live por aqui. Que Deus abençoe a todos. Falou, um forte abraço. É nóis. Estamos junto nessa. Que mensagem, que passagem da palavra de Deus, hein? Meu Deus do céu, eu fico muito surpreso e feliz porque Deus ele concede nós a enxergar, a falar, ter saúde para levar o Evangelho aqui na internet, onde é uma rede social onde todo mundo tem acesso. Que Deus abençoe a todos. Falou, um forte abraço. É nóis e vocês. Falou.